bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Continuamos falando nesse Giro Sindical da terceira CONCLAT, a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, ocorrida no último 7 de abril em São Paulo. A CONCLAT foi promovida por 9 centrais sindicais, com dirigentes de entidades de vários setores, do setor urbano, do setor rural, refletindo a grande diversidade da classe trabalhadora brasileira. Um documento foi produzido, que é a Plataforma da Classe Trabalhadora 2022, com uma série de propostas para o enfrentamento dos problemas do mercado de trabalho e também para a crise econômica. Estamos em meio a uma série em que a gente recebe os dirigentes, os representantes, as representantes das centrais sindicais para repercutirem conosco este evento, este documento e a missão que ele tem de transformar o Brasil. Hoje, nós temos aqui a representação da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o Adilson Araújo. Adilson, muito obrigada por aceitar nosso convite. Queria aqui, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar essa importante iniciativa. Conta para a gente sobre a CTB. A CTB é uma central que foi fundada em 2007. Conta um pouquinho para a gente quais são as concepções, os princípios da CTB e um pouquinho também sobre a base de representação. Tem mais rural, tem mais urbano? A gente buscou ali, há 15 anos atrás, a partir de um diálogo que tivemos com sindicalistas do campo, sindicalistas do setor metal, mecânico e metalúrgico, aliado à área de portuários, aquaviários, estivadores, a concepção dessa central sindical classista. A CTB nasce, cresce e se fortalece, defendendo a bandeira da unicidade sindical, do fortalecimento da estrutura sindical brasileira e da sustentação material, né, com a manutenção da contribuição sindical. E está organizada nos 26 estados e no Distrito Federal. E vai ser muito bom poder compartilhar desse espaço para falar mais e melhor do que pretende, quais são as pretensões, as ambições da nossa central sindical CTB, que é uma central sindical classista, democrática, internacionalista e de luta. Então, vamos começar a usar como um pano de fundo muito importante a terceira CONCLAT. Para a CTB, qual é a importância da CONCLAT nesse momento? Penso que é fundamental que a gente possa resgatar um pouco o tempo histórico, né? Tudo que a gente debateu, aprofundou, tirou como norte da CONCLAT de 2022 foi exatamente examinar os signos do que representou a CONCLAT de 1981, há pouco mais de 40 anos atrás, bem como a importância que se materializou quando do encontro no Pacaembu, em junho de 2010, né, e a concepção dessa nova realidade frente a esse quadro de grave crise, que no caso da realidade brasileira é alimentada por uma agenda ultraliberal que depõe contra toda e qualquer expectativa de retomada do curso do desenvolvimento nacional. As exigências do tempo presente que se apresentava há 40 anos atrás, há pouco mais de 40 anos atrás, era de interromper, né, um ciclo de ditadura que asfixiava o país e impedia o Brasil de dar um passo, ou seja, abrir estrada para o tão desejado estado de bem-estar social. O pacto que pôs fim à ditadura resultou na concepção da Constituição Cidadã de 1988, né? A edificação do SUS, a planificação de um projeto, né, e, sobretudo, a atenção para o social, né, ambientou o Brasil para novas possibilidades. Em 2010, esse novo encontro, ele também buscava avaliar o contexto
de um ciclo de mudanças que impulsionou o Brasil para uma condição diferenciada daquilo que prevaleceu, por exemplo, na década de 90, né? Com a restauração neoliberal, com as privatizações, com o desemprego, né, estratosféricos. Eu penso que em 2010 a gente conseguiu fazer um exame melhor, até porque a gente passou por um ciclo onde a maioria dos trabalhadores conseguiram repor a inflação, ter o ganho real, né? O Brasil experimentava um projeto de investimento que ascendeu socialmente uma camada de trabalhadores pobres, né? que deu maior abertura. Tudo isso foi interrompido, né? Ou seja, a gente viveu a pressão da jornada de junho, que foram motivadas também por mudanças que aconteceram no mundo, né? Primavera Árabe, Ocupa Wall Street. A jornada de junho, elas tinham uma razão, reduziu a tarifa de transporte, só que ela resultou na eleição do Congresso mais venal da nossa história, né? A tropa de choque de Eduardo Cunha, a bancada do boi da bala da Bíblia, né, fez a opção por uma agenda de retrocesso. As chamadas pauta-bomba foram implementadas, a terceirização generalizada e restrita, a pauta de uma necessidade de reforma trabalhista para gerar emprego, que até então essa encomenda não chegou. Então, a Assembleia, esse encontro, né, a motivação dessa conclave em defesa do emprego, dos direitos, da democracia e da vida, foi muito fundamentada no sentido de dizer o seguinte: a classe trabalhadora precisa pautar um debate na sociedade. O Brasil de 2022 enfrenta severas restrições e dificuldades, e esses problemas eles não nascem com a chegada do novo coronavírus, com o advento da pandemia. A gente já tinha problemas que a gente vinha enfrentando, por exemplo, com a alta informalidade. A informalidade no ambiente pré-coronavírus já ultrapassava, né, a quantidade de trabalhadores formais. Então, assim, a regressão do trabalho predominante, ela exigiu temperar, né, esse espírito e fazer valer da necessidade da gente se ater, né, porque o centro da produção desse documento foi exatamente ter um instrumento para dizer, ó, esse é o caminho. Existe remédio para a crise, nós podemos apresentar alternativas e as alternativas, elas são parte da constituição desse documento e eu penso que, de alguma forma, a gente conseguiu corresponder. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a representação da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do país, o Adilson Araújo. Adilson, desde o golpe de 2016, você já colocou um pouquinho disso na sua introdução, os ataques eles são mais intensos e eles são cada vez mais profundos. Como foi possível destacar um conjunto de propostas prioritárias da classe trabalhadora? O golpe que subtraiu o mandato constitucional da presidenta Dilma Rousseff foi ancorado sob a base de que o custo da Constituição não cabe no orçamento da União. De lá para cá, todo o esforço dessa agenda ultraliberal é fazer sorrir os interesses do rentismo, do grande capital, dos banqueiros. Somente eles lucram. Tudo isso vai empurrando o Brasil para um colapso, né? Então, fundamentalmente, a CONCAT vai dizer o seguinte: nós precisamos resgatar a política de valorização do salário mínimo. Nós precisamos revogar essa reforma trabalhista que tanto prejuízo causou à classe trabalhadora, não gerou emprego, precarizou, adoeceu, fortaleceu o trabalho análogo à escravidão, né? Somente no ano passado foram quase 2.000 pessoas libertas de condições análogas à escravidão, somada ao flagelo social, vai transformando o Brasil num país de uma grande indigência. Então, eu penso que, singularmente, essa CONCLAT ela é um motivador para a gente enxergar que é possível trilhar uma perspectiva nova, né? Dar atenção às grandes obras de estrutura, reindustrializar o país, né? Promover o investimento público como um fator de atração da iniciativa privada, são condicionantes que podem ajudar o Brasil a recuperar o seu protagonismo, aquilo que assistiu
por mais de uma década, né? Adilson, você elencou nas suas respostas anteriores uma série de ataques que a classe trabalhadora sofreu, sobretudo desde 2016, e segue sofrendo, buscando cada dia um mecanismo de defesa da novidade que chega. Mas é preciso também que a gente se atenha ao fato de que, mesmo antes desses ataques, a gente não tinha a situação ideal. Então, quais seriam as propostas da Conclate para que, além da gente consiga para que, além de desfazer aquilo que foi feito, a gente também consiga avançar por uma situação melhor ainda do que a que a gente tinha antes, que já tinha problemas? Trabalho digno, minimamente, ele precisa estar alicerçado sobre o direito à saúde, à assistência social e o seguro social. Então, modernizar as relações de trabalho é evitar com que a gente assista em pleno século XXI modalidades de trabalho que já foram questionadas no século XIX. Não é razoável que em pleno século XXI a gente possa conviver com essa uberização, né, exacerbada, onde um trabalhador não tem direito sequer a fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Trabalhar 10, 12, 14, até 20 horas no final de semana, como a gente já viu depoimentos, né? Então, o que tem de moderno? É o aplicativo, a plataforma. As relações de trabalho, elas são, né? Ela institui na forma de uma lei inexistente, porque eu faço a opção por vendar meus olhos, porque eu não quero discutir regularização disso, a regulamentação disso. Então, nós precisamos pautar. Esse debate foi dito em alto consumo. Além de enfatizar da necessidade de seguir resistindo, lutando por direitos, o movimento sindical ele precisa se fortalecer, porque ele também é uma vanguarda no processo de luta e resistência. O movimento social fortalecido, ele consegue disputar um projeto de poder político. E eu penso que é isso que a gente precisa resgatar, né? Acho até que mais do que a luta economicista, a luta pelo resultado imediato, o empoderamento só pela via do consumo, ela não vai criar as bases necessárias para a gente dar atenção às reformas de base, porque tudo que a gente precisa reivindicar na condição de um novo governo democrático popular é pautar as reformas prioritárias que diz respeito ao sustentáculo material da nossa sociedade. Como a CTB tem incorporado as principais propostas? Quais propostas a Conclate já tem imediatamente colocado na rua, colocado na pauta, considerando também, não é mesmo, que muito daquilo que o documento da Conclate refletiu na sua versão final, também já eram práticas já feitas, não são novidades, mas muito do documento também já era um cotidiano das centrais. Eu diria que, passada a Conclate e a realização do 1º de maio, que foi um encontro que celebrou, né, a luta de resistência por um novo curso na economia, por atenção à política de geração de emprego e renda, né, pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, da democracia e da vida. Singularmente, a gente sabe que essa resistência ela deve ser amplificada e não devemos criar expectativa, até porque o governo ultraliberal de plantão não tem disposição para isso. O ano eleitoral ele evidenciou que nós teremos uma disputa de 2 rumos, né? Ou seja, a continuidade da ameaça neofascista ou a perspectiva de um novo governo que permita, né, um novo curso de abertura, de diálogo, né, de recuperação da economia, dos investimentos públicos, das obras de infraestrutura, da reindustrialização do país. A iniciativa nossa de apresentar ao Congresso Nacional essa pauta, de apresentar um debate ao Judiciário, de estar dialogando com todo e qualquer candidato, né, que esteja disposto a dialogar nesses termos, vai dando motivação para a gente chegar que nós temos um grande desafio, né? O passo importante
É a gente empreender uma derrota ao clã Bolsonaro. Então, esse giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa está conversando com o Adilson Araújo, ele que representa a CTB, a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil. Adilson, passado a conclate, passado a confecção de um documento, de uma versão final disso que é conhecida como a plataforma da classe trabalhadora, e tendo em vista que nós estamos num ano que é muito decisivo, você já colocou isso em alguns momentos da sua fala, um ano eleitoral. Como é que as centrais e a CTB, em particular, pretende trabalhar esse documento para que faça dele realmente uma plataforma da classe trabalhadora e que ajude a eleger homens e mulheres comprometidas com essas propostas? A gente precisa dialogar mais e melhor. Nós fomos vítimas na última disputa eleitoral do medo. Predominou um ranço muito forte na sociedade. Houve uma demonização dos partidos de esquerda, do movimento social, das centrais sindicais. Nós precisamos resgatar não somente o protagonismo, mas, sobretudo, a nossa autoestima. Nós precisamos beber na fonte, nós precisamos nos embriagar desse direito de misturar com a nossa gente, né? Nós precisamos circular nas igrejas, nós precisamos circular nas padarias, nós precisamos ir nos estádios de futebol, nós precisamos ir nas periferias, porque nós precisamos dialogar com a nossa gente, porque esse universo que ganhou maior espaço com o advento da pandemia, né? A disputa da narrativa nos meios digitais, eles não nos pertencem. Não quero dizer com isso que nós temos que abandonar, pelo contrário, nós precisamos atuar mais e melhor, sobretudo profissionalizando as nossas ações. A gente precisa ter uma fábrica, uma indústria nossa que promova a difusão das verdades. Essa coisa ela precisa ser dita. Olha, o governo adotou medidas que não trouxeram solução. E quem mais foi prejudicado? Você que é vítima do desemprego, você que é vítima da carestia, você que dorme e acorda sem uma perspectiva. E, fundamentalmente, eu penso que é resgatar essa possibilidade da gente dialogar com o povo, né? Atribuir um pouco aquele sentimento que aflorou no segundo turno das eleições passadas, né? As eleições gerais passadas, quando se viu muita gente indo para a rua, para a feira, né? Até mesmo muitos artistas, um bolinho, um cafezinho, chega para cá, vamos conversar, vamos apresentar, né? Quem é o Bolsonaro, né? O que ele importa de ameaça ao nosso povo. A gente sabe que existem diferenças entre as centrais de sindicais e é legítimo que assim seja. Não é possível que uma classe trabalhadora com 40 milhões, cerca de 40 milhões de trabalhadores no mercado formal e mais milhões no mercado da informalidade não tenham diferentes visões. Então, é legítimo que existam várias centrais sindicais, mas, mesmo com suas diferenças, elas têm se unido em várias pautas conjuntas. Como é que você vê essa união das centrais em torno de pautas comuns? O centro dessa questão deve encontrar como resposta que a unidade ela se constrói na diversidade. É um pouco do sentimento dessa necessidade da gente derrotar o fascismo, derrotar essa agenda ultraliberal. Tudo que nós reivindicamos e que nós precisamos trabalhar com obsessão é a construção de uma ampla frente de salvação do país. As centrais sindicais se inserem nisso. Nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa unidade, né? O movimento sindical ele precisa ser temperado. Num processo de crise, é comum o sistema capitalista se reestruturar com um propósito: otimizar, maximizar, para ter maior lucro.
Nós precisamos unir o movimento sindical para buscar um grande dividendo, que é melhorar a condição de vida da classe trabalhadora, que é melhorar a condição de vida da nossa gente. Respeitadas as diferentes concepções, o movimento sindical brasileiro tem muita responsabilidade com o futuro próximo do país. Esse movimento sindical brasileiro, que já deu lições da sua capacidade organizativa, da sua capacidade de disputar opiniões no plano da institucionalidade, né? A política de valorização do salário mínimo é uma conquista na qual o próprio presidente Lula reconheceu a importância, né, das jornadas de Brasília. Eu quero te agradecer demais pelo seu tempinho aqui conosco, por permitir que nosso público conhecesse mais a fundo o que está pensando a CTB hoje, para o momento presente e para os próximos passos. Obrigada por estar aqui conosco, quero te agradecer mais uma vez. Valeu, beijo no coração, tamo juntos. Seguimos, tchau, tchau, gente.